Esse aqui é mais um vídeo para responder uma pergunta que a gente recebe todo santo dia, até de gente que já está operando. E isso me vem à cabeça e eu fico preocupado. Porque, cara, como é que você está operando? Você não sabe nem o que é um mini contrato. Às vezes o cara fala assim, o que você opera? Ah, eu opero mini índice, eu opero mini dólar. Eu pergunto para ele, tá, o que significa um mini dólar ou mini índice? Não sei. Pois é isso que a gente vai falar hoje. Então esse vídeo aqui é para você também que já faz algumas operações, que já dá uma clicada aí, mas você que não conhece nada, aproveita. Você já vai começar do jeito certo, conhecendo do jeito certo. E aí lá na frente você não vai ter esse problema também. Porque antes de começar a clicar, fazer dinheiro, operar, girar, blá, blá, essa história toda e querer ficar rico com o mercado financeiro, você precisa entender o que é o mercado financeiro e principalmente o que é o ativo que você está operando. Então hoje a conversa é, Felipe, o que significa esse negócio de mini contrato? O que é esse negócio de mini índice e mini dólar? Vamos lá, pessoal, a gente vai falar disso agora, mas vai rodar a vinheta agora, você já vai dar o seu like aqui, vai se inscrever no canal e vai deixar aí o seu comentário para eu saber o que você está pensando disso, que pergunta que você tem, que dúvida que você tem e quais são os assuntos que você quer que a gente fale aqui no canal também. Já aproveita e assiste os outros vídeos do canal também, porque tem um monte de coisa aqui que você não vai ver, nem ouvir, nenhum treinamento no Brasil, nem pago muitas vezes. Você vai começar a faturar uma grana no mercado financeiro. Roda a vinheta aí. Meu nome é Felipe Amorim, eu sou um operador de mercado há 16 anos, pouco mais de 16 anos, sócio fundador da Academia Alta Renda, uma plataforma de educação financeira que tem o intuito de abrir a sua mente para te mostrar as possibilidades infinitas praticamente que existem no mercado financeiro e eu tenho certeza que aqui nesse vídeo você vai se deparar com uma delas. Aqui a gente vai tratar do que principalmente? Cara, me explica aí os ativos que a gente opera no mercado financeiro. Os dois mais operados pelo varejo no Brasil, pela pessoa física no Brasil, são os famosos aí mini índice e mini dólar. Vamos lá, o que é isso? Pessoal, mais pra frente eu vou falar para vocês o que é um derivativo, um ativo que deriva de outro ativo. Os contratos futuros são isso, mas quando eles criaram os contratos futuros de índice dólar, ou seja, contrato futuro de índice, ele é um derivativo do índice Bovespa. O contrato futuro de dólar é um derivativo do dólar comercial. Mas a gente fala disso em outro vídeo mais pra frente para vocês entenderem isso. Hoje vocês vão entender que depois que foram criados esses contratos futuros que a gente chamou de cheio, o contrato de índice futuro ou contrato de dólar futuro, com a transformação do pregão viva voz para o pregão eletrônico, ou seja, com o advento da tecnologia e para dar mais acessibilidade ao investidor de pequena renda, a Bolsa resolveu criar o mini contrato, ou seja, é uma fração do contrato cheio. Eles pegaram o contrato cheio, que lá na frente a gente também vai explicar a questão de precificação e valor de cada ponto do contrato e tudo mais, e ele fracionou aquilo em 5 partes. Pegou 1/5 desse contrato cheio e ofereceu numa modalidade que foi conhecida como mini contrato de índice futuro e mini contrato de dólar futuro. Ou seja, ambos são a 5ª parte do contrato cheio. E para mudar o nome, ao invés do nome do contrato cheio, isso teve a letra W no início. Essa letra W vem de web, ou seja, é justamente com a questão da tecnologia envolvida nos pregões, a Bolsa criou e deu mais acessibilidade aos pequenos investidores e pequenos especuladores, o que na verdade trouxe um monte de gente aí para dentro da Bolsa e vem trazendo uma explosão de pessoas físicas que também querem se beneficiar aí com os investimentos e especulações do mercado financeiro. Então olha só o que eu vou te mostrar. Lembra que eu te falei lá que foram criados primeiro os contratos cheios? Então o contrato cheio de índice, ele tem 3 letras no seu nome lá na Bolsa, para você identificar ele lá na Bolsa como IND, de índice mesmo. Tá? E o contrato futuro de dólar, ele tem lá na Bolsa a identificação de DOL, de dólar. Quando a gente cria o mini contrato de índice e o mini contrato de dólar, quando a gente fraciona, igual eu te expliquei, eles criaram a nomenclatura para você identificar esses mini contratos na Bolsa como WIN, para identificar o mini contrato de índice, e WDO, para identificar o mini contrato de dólar. Só que quando a gente vai montar o nome disso, a gente tem que formar um conjunto de caracteres que vão dar para a gente o que a gente chama de ticker, que é o nome do ativo lá na Bolsa. Quando a gente vai falar de mini contrato de índice, então vocês já sabem que a nomenclatura inicial é WIN, de mini contrato de índice. Depois ele vem uma letra representando o mês do vencimento daquele contrato, porque a gente está falando de contratos futuros, e contratos futuros são derivativos que têm um vencimento num prazo determinado. Essas letras, ela tem uma escala, você não precisa decorar. Eu vou botar a escala aqui para vocês de cada mês do vencimento. Então, quando eu estou lá operando o mês do vencimento, tem uma letra referente àquilo. E depois dessa letra referente ao mês de vencimento, eu tenho o ano que está sendo negociado aquele contrato. Então, por exemplo, eu posso ter aí, na prática, WINQ22, e Q representa o vencimento do mês de agosto. 2022 é o ano de 2022. Então, eu formo o ticker do ativo que eu estou operando.
tá? Nessa sequência, vocês vão ver uma por uma as letras de vencimento. No dólar, no mini dólar, a mesma coisa. Então, tem o ticker inicia com WDO, do ativo mini dólar. A letra de vencimento, que nesse caso eu vou usar a mesma, que é o Q, 22, que é o ano que está sendo operado aquele ativo. Então, dessa forma, eu monto WDO, Q22, que é o mini dólar com vencimento para agosto do ano de 2022. Aí eu formei o ticker da ação. Também está na escala aí, todos os meses de vencimento. Só que vocês estão vendo aí na imagem de vocês que existe uma diferença. Existem menos letras no mini índice do que no mini dólar. Sim. Por quê, pessoal? Porque o vencimento, a gente está falando de um contrato futuro, que tem um prazo de vencimento determinado no futuro. Então a primeira coisa que vocês têm que entender é, eu acho que vocês já estão se perguntando, pô, Felipe, mas você está falando que está operando em agosto, mas a gente ainda está em julho. Um exemplo, né? Exatamente. Por quê? Porque isso é um contrato futuro. Eu opero o vencimento futuro, eu opero o vencimento seguinte. Então eu sempre vou estar um mês à frente operando aquele vencimento. Só para vocês terem uma ideia e ficar um pouco mais didático. Mas aí você vai puxar na escala, vai ficar facinho de entender aí, tá? Então vocês podem olhar aí essa diferença de quantidade de letras, por quê? Porque o contrato futuro de índice, ele vence a cada 2 meses. E o contrato futuro de dólar, ele vence mensalmente. Nossa, mas muito complicado. Pois é, culpem a B3, porque a B3 que fez isso, eu não tenho nada a ver com isso, eu também tive que aprender isso aí. Mas vocês vão ver que ao longo do tempo, pouquinho de tempo que vocês familiarizarem com isso aí, rapidinho vocês pegam isso aí, isso entra na cabeça de vocês, vocês decoram essas letras e vocês não precisam nem pensar nisso mais. Só de bater o olho 2, 3 vezes nessa tabela que vocês têm na tela aí, já vão ver, vocês podem simplesmente tirar um print disso aí, imprimir, botar na mesa, que algumas vezes que você olhar para isso aí, rapidinho a sua cabeça começa a gravar esses vencimentos todos e daqui a pouco você não precisa pensar, tá? O índice futuro, o mini índice futuro, ele vence de 2 em 2 meses, sempre nos meses pares do ano. E o dia do vencimento é toda quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês par. Pelo amor de Deus, para que isso tudo? Pois é, mais uma vez, não me culpem, liga lá para a B3, reclama para a B3 e fala para ela tornar isso mais fácil. Por quê? I have no idea. O fato é que índice é assim, ou seja, o vencimento são sempre nos meses pares e sempre no dia 15 e sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15. No dólar já é diferente, é bem mais fácil. Ele vence todo mês, todo último dia útil do mês, ele vence e reabre um contrato novo no primeiro dia útil do mês seguinte. Então é facinho, todo mês ele troca de letra. Agora, de 2 em 2 meses, essas letras se encontram. Vocês estão percebendo isso aí? Vocês notaram isso aí? Então tá vendo que como vai facilitando ao longo do tempo, quando você vai pegando essas sacadinhas, daqui a pouco você nem precisa pensar mais nisso. Enfim, por exigência da própria B3, da própria Bolsa Brasileira, a gente tem uma exigência mínima de margem de R$150 para operar cada mini contrato de índice ou dólar, tá? Obviamente isso pode variar de corretora para corretora, isso pode variar de dia, isso pode variar o horário do dia, tem muitos componentes que variam essa margem de garantia exigida para você dar uma ordem em algum mini contrato de índice ou dólar. Mas como parâmetro normal, no geral, a gente tem essa regularidade de R$150 mínimos para que você consiga operar um mini contrato de índice ou um mini contrato de dólar. Isso aí não tem a ver com as corretoras, obviamente as corretoras podem mudar isso aí, elas podem exigir mais que isso às vezes, depende da corretora, depende do combinado que você tem com a corretora, enfim, tá? O fato é, isso é uma exigência da própria Bolsa. E isso também pode mudar. Anos atrás, a Bolsa exigia muito mais. Quando eu comecei a operar índice há 12 anos atrás, 13 anos atrás, a gente tinha uma margem de garantia exigida de R$3.500 para operar um contrato. Depois ela chegou ao ponto de algumas corretoras cobrarem R$20 de margem para operar um contrato. Agora a Bolsa finalmente caiu na real e viu que isso aí só servia para matar todo mundo, esguelado aí pela alavancagem, e subiu isso aí minimamente para 150, que ainda é uma alavancagem bastante alta, mas pelo menos já deu uma controlada no mercado. Sobre a alavancagem a gente vai falar em outro vídeo que é muito importante, inclusive como é que você calcula a alavancagem para ela trabalhar a seu favor. Você sabia disso? Que a alavancagem pode ser trabalhada a seu favor? Pois é, você vai ver isso em outro vídeo também, muito interessante, muito bacana, que eu tenho certeza que vai mudar a sua visão sobre o mercado financeiro. Obviamente a gente recomenda um pouco mais que isso, você viu no vídeo passado, se não viu, você tem que ver, porque a gente recomenda pelo menos R$1.000 por contrato para você operar um mini contrato de índice ou um mini contrato de dólar. E, principalmente, respeitar o seu stop e o seu limite diário de perdas ali, que é o que controla a sua posição, e a gente vai falar mais para frente em outros vídeos aí também sobre gerenciamento de risco e gerenciamento de posição. Antes disso tudo, antes de você sair clicando, sair metendo o dedo aí em qualquer coisa aí,
Presta atenção, operar conta real, 3 meses, consistência, certinho, regular, profissionalismo e principalmente responsabilidade, autorresponsabilidade, que é exatamente uma das coisas que a gente, por exemplo, ensina nas nossas salas ao vivo lá para os alunos. As salas ao vivo, elas são restritas para os alunos, né? E é onde a gente compartilha a nossa tela, eu compartilho a minha tela, os analistas compartilham as telas deles e a gente vai justamente falando tudo que as pessoas aprendem no treinamento, lá na mentoria fechada, e a gente vai falando, ó, tá vendo o que você aprendeu? Pois é, quando acontecer isso você vai comprar, quando acontecer isso você vai vender, quando acontecer isso você não vai fazer nada, e a partir do momento que você está na operação, a gente também vai falando, ó, você vai gerenciar assim, você vai girar a posição aqui, você vai defender a posição aqui, aqui você vai realavancar, aqui você vai desalavancar, enfim, é uma verdadeira pós-graduação da mentoria. A gente opera ao vivo com os alunos em tempo real durante o pregão acontecendo. Nas salas ao vivo, a gente dá muita ênfase nessas questões de gerenciamento e principalmente nessas questões de posição, que a gente chama de position size, ou seja, a construção do tamanho da minha posição baseada no meu risco. A gente trata tudo isso lá dentro do treinamento e é justamente isso que a gente faz, por exemplo, na sala ao vivo. Esse aqui é mais um vídeo de uma série inteira que a gente está construindo aqui para mostrar para você o jeito certo de começar no day trade, de começar no mercado financeiro, para você se beneficiar disso, fazer uma grana e colocar você e sua família no lugar que você sabe que você merece. Já está aparecendo outro vídeo na tela, já clica nele para dar sequência nesse aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar do que você vê lá e é muito importante para a construção do seu conhecimento e para a rota dos lucros aqui no mercado financeiro. Eu te vejo lá e até a próxima.